Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Na aula de hoje vamos para a última aula de Eletrodinâmica, tá? Vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, falar um pouco sobre gerador e receptor, ok? Lembrando que essa aula é para o curso de Física 3 de nível médio, ok? Então segue. Então, as leis de Kirchhoff basicamente são leis de conservação para os circuitos elétricos. E a gente já falou um pouco, sem falar propriamente, e elas são duas. A primeira é chamada Lei dos Nós, a primeira lei de Kirchhoff, e ela trata de um princípio de conservação de carga, tá certo? Como dito em aulas anteriores, toda vez que a corrente ela chega num nó, tá certo? Ela se conserva. O nó ele fica mais explícito quando você tem mais de um caminho, tá? Mas teoricamente a junção de dois resistores você tem um nó. Mas como só tem um caminho, a corrente que chega é a mesma que sai, e aí você não se preocupa com isso. Mas quando você tem mais de um caminho, né, que são os casos, por exemplo, quando começa a aparecer resistores em paralelo ou outros dispositivos, ou você tem mais malha, por exemplo, isso fica mais nítido. Então, basicamente, o nó, quando vai ser interessante para a gente, né, vai modificar quando ele tiver mais de uma ramificação, tá? E a conservação de carga, gente, é simples, porque ó, a corrente não é portador de carga em movimento. Então, os portadores de carga em movimento que chegam, vamos supor, vamos pensar sem ser na corrente, vamos pensar em partículas. A quantidade de partículas que chegam aqui, vamos supor que eu tenha 90 partículas se movimentando, 90 elétrons se movimentando. Quando esses 90 elétrons chegar no nó, uns vão pegar o caminho de baixo, uns vão pegar o caminho do meio e uns vão pegar o caminho de cima. Mas a soma total tem que dar quanto? 90, né? Não vai se criar partícula, né? Não vai se perder partícula. Então, só que ao invés de a gente tratar como partícula, como são cargas em movimento, a gente trata a corrente, tá? Então, a corrente é uma conservação de carga, ou seja, a carga que você tem que chega é igual à quantidade de carga que sai. Em outras palavras, em circuitos elétricos, a corrente que chega equivale à soma das correntes que saem para se conservar. Tá? Então, essa é a primeira lei de Kirchhoff, chamada de lei dos nós. Beleza? A segunda lei de Kirchhoff é chamada de lei das malhas, tá certo? E ela também é uma conservação, só que é uma conservação de energia, tá? Então, a energia total tem que se conservar. Ou seja, se você pegar uma malha, né, que é um caminho fechado dentro de um circuito, a soma algébrica das variações de potência, né, as variações de tensão ao longo dessa malha tem que dar zero, tá bom? Se eu sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto, a minha energia vai ser a mesma, então a soma vai ter que dar zero, tá certo? E a gente tem que duas regrinhas básicas para usar a segunda lei de Kirchhoff, que elas são muito úteis para resolver circuitos com mais de uma malha, tá? Então, a primeira regra que a gente tem que adotar é o seguinte: quando você está passando por um resistor, tá bom? Então, eu estou passando por um resistor no sentido da corrente, então estou passando aqui. Quando você vai escolher o ponto A que você vai definir, então você vai passar por fontes, por resistores, por capacitores mais na frente. Mas quando você passar por um resistor ou por um capacitor e a corrente que você está passando no sentido da corrente, significa ali que você teve uma queda de energia, né? Você perdeu energia para o resistor naquele momento. E se você perdeu energia, você teve uma queda de tensão. Então, toda vez que eu passo pelo resistor no sentido da corrente, tá? A minha tensão diminui de um valor de R vezes I, lei de Ohm, tá? Então, a DDP entre A e B é R vezes I, tá certo? Se eu passar por um caminho, por consequência, eu escolhi e de repente eu passo de B para A, significa que o potencial de A é maior do que o de B, então eu vou ter um ganho de tensão de quanto? De RI, tá certo? Então, passou no sentido, a tensão diminui, menos RI.
passou contra o sentido da corrente, a tensão aumenta, mais RI, beleza? Então, queda de potencial quando passa no sentido. Agora, você pode passar também por uma fonte. Então, quando você passa por uma fonte, ó, então aqui é o potencial negativo, significa potencial menor. Se a corrente está saindo chegando no negativo e saindo do positivo, quer dizer que nessa região você tem um ganho de tensão. Um ganho de tensão de quanto? De epsilon, de V, depende da tensão da fonte, beleza? Se você passa a corrente e chega no negativo, significa que você está tendo uma queda de tensão naquele ponto, e aí você vai ter um menos a tensão da fonte. O que é importante a gente destacar, que nem sempre a gente sabe qual é o sentido da corrente. Mas a lei de Kirchhoff, ela não está preocupada em saber o sentido real. Basta você escolher um sentido e adotar ele durante toda a resolução do problema, tá? E ao final do problema, se você encontrar corrente negativa, significa, por exemplo, que você inicialmente escolheu a corrente no sentido oposto, ou naquela posição a corrente é a oposta da escolhida, tá? Mas você pode resolver e você vai achar os valores, os módulos, igualmente, tá certo? Não tem problema, tá? Porque uma corrente é uma convenção dos portadores de carga negativa. Então, ora, você pode escolher o negativo e o circuito não deve ser alterado por conta da escolha do sentido da corrente, tá? Porque, como disse, se você escolher a corrente para um lado, é porque você está dizendo que as cargas positivas estão nesse lado, mas as cargas negativas estão indo para o outro. Então, você tem uma corrente, digamos, nos dois lados. Então, isso não altera o problema, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, considere que eu tenho aqui, ó, uma malha... Opa, desculpa. Eu tenho uma malha só fechada, tá certo? E nessa malha fechada eu tenho uma fonte V1, uma fonte V2, uma resistência R1 e uma resistência R2. Pergunta: qual é a corrente que vai ser gerada nesse circuito? Tá? Então, a gente vai escolher um ponto para usar a lei das malhas. Como aqui os nós eles não são interessantes, não vão fazer diferença porque eles não estão se ramificando em dois, então a gente não precisa usar a lei dos nós. Como a gente só tem sempre um caminho, uma única malha, eu vou só usar a segunda lei de Kirchhoff para encontrar a corrente nesse circuito. Então, eu escolho um ponto qualquer desse circuito, eu, por consequência, por simplicidade, eu vou escolher um sentido da corrente, e isso você tem que fazer, o sentido da corrente, para você poder saber se a tensão aumenta ou diminui quando está passando pelas coisas. E escolher um ponto para você começar. Então, eu vou escolher o ponto A, e eu vou passar. Quando eu passar de A e eu escolher aqui o sentido horário, quando eu passar por R1, eu estou passando no sentido da corrente, de A para esse ponto. Quando eu estou passando no sentido, eu tenho uma queda de tensão. Então, eu vou ter uma queda de tensão menos R1 vezes 1. Quando eu chegar aqui em V2, V2 a corrente está passando da maior para menor. Ou seja, se a corrente está chegando na positiva, significa que o potencial aqui é maior do que o potencial aqui. Ou seja, eu vou ter também uma queda de tensão. De quanto? A tensão da fonte, menos V2. Quando eu passar daqui em R2 para cá, eu vou estar também passando no sentido da corrente. No sentido da corrente, eu tenho uma queda de tensão em R2 de quanto? De R2 vezes I. Tá? E quando eu chego nesse ponto para voltar para A, né? Porque o total, a soma total dá quanto? Dá zero, né? Segunda lei. Então, quando eu passar daqui, ó, a minha corrente vai estar chegando na negativa e saindo na positiva. Por esse motivo, por essa escolha da minha corrente, a tensão em A tem que ser maior que a tensão nesse ponto aqui. Então, eu tenho um ganho. Um ganho de quanto? Aqui, ó, sinalzinho de mais, V1. Tranquilo? Tudo isso somado, eu voltei para A. A soma tem que dar quanto? Zero. Ou seja, a soma das variações, ó, as variações estão aqui, ó. Soma das variações tem que dar zero, segundo a lei de Kirchhoff. E aí eu vou isolar aqui, tá? Como a corrente é a mesma que passa por R1 e R2, é como se eles estivessem em série. Então eu posso meio que somar R1 com R2. Joguei para um lado, né? Tipo, V1 menos V2, o menos R1 e o menos R2 passou para o outro lado.
R1I mais R2I, como o I é o mesmo, é como se essa resistência estivesse em série, eu posso somar, e isolando o I, tá multiplicando, passa para lá dividindo. V1 menos V2 dividido por R1 mais R2. Opa, desculpa. R1 mais R2, tá? Então essa seria a corrente. Ô Mário, como é que a gente sabe se escolheu o valor certo? Porque teoricamente, no problema ele daria quem é V1, quem é V2, quem é R1, quem é R2. O R1 e R2 são sempre valores positivos. Então, e vão sempre somar aqui nesse caso, não teria problema. O que aconteceria é que o V1 poderia ser maior do que o V2. Se o V1 for maior do que o V2, isso aqui era positivo, significa que a gente escolheu o sentido correto. Se por um acaso a gente fizesse essa conta aqui e V2 fosse maior do que V1, essa soma ia dar um valor negativo. Então a corrente ao final ia dar um valor negativo. E o que significaria é que o sentido que a gente escolheu não era o certo, ou seja, nesse caso o sentido não seria horário e ele seria anti-horário. Mas o valor, o módulo seria o mesmo, tá? Não tem problema. E aí basicamente é isso. Esse V1, ó, veja que um é positivo e outro é negativo. Isso significa duas coisinhas interessantes aqui. Um é o que está gerando, um é a fonte realmente, e outro é o que está recebendo. O que gera a gente chama de gerador, e o que recebe a gente chama de receptor. Tá, e o que é o gerador e o receptor? Então, para acabar a aula, vamos discutir um pouquinho sobre os geradores e receptores, como são suas equações e como é a potência dentro dessas coisas. Então, o gerador, como o nome sugere, é o dispositivo que gera. Gera o quê? Gerador elétrico gera energia elétrica, tá certo? Então, os geradores, eles vão fornecer a energia elétrica para o circuito. Os exemplos mais comuns que a gente vai utilizar são as pilhas e baterias, tá certo? Que elas fornecem correntes contínuas para o nosso circuito, ok? Mas antes de entender realmente o gerador, a gente precisa definir uma nova grandeza, que é chamada força eletromotriz, tá? O que é essa força eletromotriz? Tá? É a chamada Fem. Ela é representada pelo epsilonzinho aqui, e essa Fem ela é responsável por manter a corrente no circuito. Porque quando a gente dá uma volta completa, digamos assim, teoricamente os elétrons não iam querer ir para os prótons, né? Não iam querer ir para a placa positiva. E se isso acontece, a corrente ia ser suspensa. Então ia acabar. Então o que acontece? Para você manter, você precisa gastar uma energia, né? É a pilha, né? Que vai realizar um trabalho por unidade de carga para deslocar as placas, as cargas positivas da placa negativa para positiva e o fluxo, né, continuar, né? É uma espécie de bomba, né? A bomba chega na sua casa para sua cisterna e a bomba faz um movimento, né, gasto de energia, né? Não é um movimento não espontâneo de pegar a água lá da sua cisterna e jogar para cima, para que ela continue alimentando a água na sua casa. Então a força eletromotriz é como se fosse uma bomba. Ela pega a carga que chega, as cargas positivas que chegam na placa negativa e faz ela ir para a positiva para o circuito manter. Obviamente, ao longo do tempo, ela vai perdendo ela tem uma energia limitada para fazer isso. E aí é o consumo, né, das pilhas e baterias. Quando você não tiver como mais realizar esse trabalho, você vai acabar a corrente naquele circuito, beleza? Então, basicamente é isso. Ó. Eu tenho aqui uma pilha que eu vou conectar para acender uma lâmpada, tá? Uma pilha, uma bateria, não importa. Então eu tenho um polozinho positivo, né? Que tem um pitoquinho, e o polo negativo, que não tem um pitoquinho. Então, quando você ligar o circuito, você vai gerar um ADDP. Então, você vai ter um movimento de cargas, beleza? Quando essas cargas passar por a lâmpada, né? Ela vai acender. A lâmpada tem uma resistência R. E aí, por esse motivo, sofre o efeito Joule. Você vê o efeito luminoso. E aí, quando chegasse aqui, as cargas positivas, teoricamente, ela ia estar estabilizada. Mas, para isso, você tem uma força eletromotriz aqui dentro que vai realizar um trabalho por cada carga para tirar a carga positiva daqui e jogar para o polo positivo,
para que você mantenha a corrente, beleza? Só que quando você faz isso, você tem uma perda de energia, né? Você tem uma resistência interna. Então, você não consegue transferir tudo que você tem para o circuito em geradores reais, tá? E ao longo do tempo, esse gasto de energia vai diminuindo, né? E até que você acabe a carga da pilha ou da bateria. Beleza? Então eu vou redesenhar esse circuito da forma equivalente como a gente acostuma a trabalhar. Então a pilha a gente coloca como se fosse uma fonte, uma resistência interna e uma resistência R que seria a lâmpada aqui. Então como só tem uma fonte, a corrente sai da positiva para a negativa. Beleza? E aí essa pilha ela vai fornecer uma DDP para R, que não necessariamente é a própria DDP que ela tem, né? Porque ela pode ter uma resistência interna, ok? Então o que ela fornece é um pouco menor, né, do que o que ela tem, tá certo? Ou seja, a energia que vai ser útil para acender a lâmpada não é a energia total fornecida pela pilha, porque você tem uma perda devido à resistência interna dela, tá certo? E aí a gente pode chegar na nossa equação do gerador. Como é que é a equação do gerador? É que o U, que vai chegar para o circuito, o U fornecido por um gerador, ele a corrente, vamos supor que eu vou escolher esse ponto daqui para cá. Então, daqui para cá é a minha DDP que eu quero saber, que é a mesma daqui para cá. Então, daqui para cá, quando eu passo pela resistência, o sentido da corrente é para cima, eu estou passando para cima, então eu tenho uma queda de tensão, menos RI. Eu estou usando parcialmente a lei de Kirchhoff, né? Não vai ser a lei de Kirchhoff porque eu não vou fazer a malha ficar fechada. Eu só estou pegando de um ponto para outro. Então, desse ponto para cá eu tenho uma queda de tensão de menos RI. E desse ponto para cá, a corrente está saindo da positiva, né, da maior. Ou seja, eu tenho um ganho de tensão. Então, mais epsilon. Então, a equação do gerador, ou seja, o U que o gerador fornece para o circuito é a tensão que ele fornece menos a tensão que ele perde devido à resistência interna, tá certo? Então esse RI é a potência dissipada dentro do gerador. Não a potência, né? A tensão dissipada no gerador. A potência é quando a gente multiplicar por Izinho, fica RI ao quadrado, tá certo? Então esse U é a tensão que vai ser útil. Esse epsilon é a tensão fornecida pela bateria e essa é a tensão dissipada na bateria. Se você quiser calcular as potências, tá? Sim, para um gerador ideal é não ter resistência interna. Se não tem resistência interna, a energia da fonte, o epsilon, é a própria DDPU, beleza? E aí não teria problema, tá? E como é que a gente analisa as potências, né, no gerador? Então a potência no gerador basta pegar essa equação aqui e multiplicar os dois lados por I. Então, do lado eu vou ficar com I igual a I vezes U, e do outro lado, epsilon I menos RI ao quadrado. Essa potência aqui, π, é a potência que vai para o circuito, beleza? Essa potência que vai para o circuito é a potência útil, beleza? Esse epsilon vezes I também é uma potência, só que essa potência é a potência fornecida pela fonte, tá certo? Mas você tem uma resistência interna. Então a fonte ela também dissipa uma energia. Então Rzinho I ao quadrado é a potência dissipada na fonte. Então a potência útil seria a fornecida menos a dissipada. Então a potência da fonte é epsilon I e a potência dissipada na fonte, que é no resistor da fonte, é o Ri ao quadrado, beleza? Então Pu é a potência útil, PF é a potência fornecida e PD é a potência dissipada. E como é que você calcula um rendimento? O rendimento, para saber se o circuito está bem ou mal, o rendimento vai ser, toda vez que você quer saber o rendimento, é o útil pelo total. Para você ser uma coisa, ter um rendimento bom, quer saber o quanto ele recebe e quanto foi fornecido. Por exemplo, num jogo de basquete, ele tem
cestas livres, né? Arremesso livre de cesta. Se ele tem 10 e acertou os 10, ele teve um rendimento de 100%. Ele acertou 10 de 10. Mas se ele acertou 8 de 10, então o que é útil, né? O que ele fez de ponto pelo total. O total foi 10. E o que ele fez de ponto? Foi 8, foi 10, foi 7. Vai ser no máximo 10. Ele não pode ter um rendimento maior do que a cada 10 lance livre eu faço 12, né? Não pode, né? Então, para você saber o rendimento em física, né, na vida, é sempre pegar o que for útil pelo total. No caso do rendimento do gerador, é pegar a energia ou o potencial útil e dividido pelo total. O total é o fornecido. Quem é a potência útil? Potência útil é π, né? U vezes I. E quem é a potência fornecida? Epsilon vezes I. Então, se você quiser saber o rendimento de um gerador, basta você ver a tensão fornecida dividido pela tensão da fonte. Beleza? Esse valor é sempre um valor menor ou igual a 1. Quando é que vai ser 1? Quando o gerador for ideal, não tem resistência interna, então a potência útil é igual à potência fornecida e esse dá um rendimento máximo que é de 100%. Mas na prática você tem a resistência interna. Então na prática o U ele é sempre menor do que o epsilon. E isso vai dar um valor menor do que 1, ou seja, um rendimento menor do que 100%. Tá? Nunca vai ter um rendimento maior do que 100%. Beleza? Viola a conservação de energia. Então, para acabar a aula de hoje, vamos falar de receptor. Beleza? O que é os receptores elétricos? Tá? O receptor, como o nome sugere, ele recebe. Recebe o quê? Ele recebe energia elétrica, em geral, do gerador, tá certo? E ele vai converter em energia que não seja totalmente térmica, tá bom? Um receptor, ele não vai... Obviamente, ele vai transformar também em energia térmica, porque ele tem uma resistência interna, mas não necessariamente não pode ser 100% térmica, beleza? O exemplo do receptor são os motores elétricos, tá? O que é um motor elétrico? Então, quando você pega o seu liquidificador, por exemplo, e liga na tomada, dentro do liquidificador vai ter um motorzinho que vai pegar a energia elétrica e vai fazer com que o motor ele gire, né? Para ele poder girar as hélices do liquidificador. Então, aquele motorzinho é o que a gente chama de receptor elétrico. Obviamente, ele vai esquentar. Então, uma parte da energia que ele recebe, ele vai dissipar, né? Todo motor elétrico dissipa energia. Mas ele não vai só dissipar, né? Ele vai transformar em energia cinética, por exemplo, de movimento de rotação. Ok? Então, fazendo um esquemazinho, então você vai ter uma pilha, que é o nosso gerador. Essa pilha vai ter uma tensão e uma resistência interna, vai gerar uma corrente. E essa corrente, quando passa pelo motor, e aí é a diferença, é porque a corrente vai chegar no polo positivo do motor e sair no polo negativo, tá? E quando essa corrente passar por aqui, vai rotacionar esse motor e vai transformar, por exemplo, em outra energia, energia cinética de rotação, ok? Tá? Então, isso aqui seria o nosso gerador, e isso aqui seria o nosso receptor, beleza? Em geral, os receptores estão sempre associados a pelo menos um gerador, ok? E aí, como é que a gente pode escrever esse circuito de uma maneira mais comum? Então, você tem a resistência interna do gerador, você tem a tensão do gerador, e agora você tem uma tensão no receptor, e eu vou chamar de linha, tudo que for linha está referente ao receptor, e o R' é a resistência interna do receptor. Então, vai ter uma corrente saindo da positiva do gerador e chegando da positiva no receptor. Então, quando a corrente chega na fonte, significa que aquilo ali é um receptor. Beleza? Como é que a gente calcula a DDP, né? Nesse caso, para saber a equação do receptor? Então, ora, veja. A DDP aqui no receptor, e aí eu vou olhar só para o receptor. Eu estou passando da positiva para a negativa. Então, eu tenho uma queda de tensão aqui. Então, eu vou colocar menos epsilon linha. E quando eu passar pelo resistor, o sentido da corrente também está nesse sentido. Eu tenho uma queda de tensão, então vai ser menos R' a queda de tensão. Então vai ficar menos epsilon, menos R' O menos com menos, né, vai ficar, é uma soma, e aí por isso eu posso colocar a soma. E a DDP, né, é o do maior, né, para o menor. Então
o sinal ele fica englobado na DDP. Então a equação do receptor seria o U, seria o epsilon' mais RI, R''I, ok? No caso de um receptor ideal, a resistência interna é zero, então a tensão que ele recebe é a própria tensão que ele vai usar para rotacionar lá o motor, beleza? O que é que muda do gerador para o receptor? É que agora o útil no gerador era o nosso U, era o que ia para o circuito, beleza? Agora no receptor, o útil não é o que ele recebe do circuito, é o que ele consegue transformar para rotacionar, tá certo? Então o útil é o quanto esse aqui vai conseguir fornecer. E o U agora é o total que o receptor recebe. O U é o que o receptor recebe. E tudo que ele recebe, uma parte ele vai transformar em energia térmica, esquentar, e a outra ele vai usar para rotacionar. Uma parte da energia para rotacionar. Tá certo? Então a diferença está só nessa lógica, tá bom? Então se você for calcular a potência, é a mesma coisa. Multiplicar essa equação aqui, os dois lados, por I. E vai ficar π de um lado, epsilon' vezes I, mais R' I ao quadrado. E aí agora só está a diferença é que isso aqui é potência, isso aqui é potência, isso aqui é potência. Opa, desculpa, aqui é ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui, fica aqui ao quadrado, tá? Então, essa potência continua sendo a potência dissipada, que a energia não é útil, tá? Só que agora, essa aqui é a total fornecida. O receptor recebe o que o gerador utiliza como útil, tá? Então agora a fornecida para o receptor é o pio e a útil é a energia que está a ver com com a sua fonte, tá bom? E aí se você fosse calcular o rendimento, novamente o rendimento é o útil pelo total. Só que agora o útil é a letra eta de novo. O útil agora é o epsilon' vezes I. E a potência total fornecida é o π, tá? E aí a corrente é a mesma, então agora a potência, o rendimento no receptor é a tensão dele, né, a força eletromotriz dele, dividido por U, tá certo? E de novo, esse valor é sempre menor ou igual a 1, tá bom? 1 quando o receptor for ideal e não tiver resistência interna, tá? Então, para você resolver os problemas, você pode resolver sempre usando a lei de Kirchhoff, tá? Sem pensar o que é um gerador, o que é um receptor, tá? Usando as leis de Kirchhoff, usando o sentido, isso vai se resolver naturalmente, tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se gostou, compartilha aí com os amigos, divulga, tá? E qualquer coisa me procura nas minhas redes sociais, @Prof. Mário Rocha, tá certo? Manda um direct lá que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.